Seja bem-vindo de volta, humano. É sempre um prazer ter sua companhia nesta fogueira, onde as sombras ganham vida e os segredos mais sombrios são revelados. Acomode-se, deixe o mundo lá fora e prepare-se para mais uma história que desafiará sua coragem. Se gosta deste encontro, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua presença torna cada noite ainda mais especial. Agora, vamos dar início aos contos. As ruas de Redenção Profana respiravam um medo denso e palpável. Desde o ressurgimento dos assassinatos brutais, a outrora pacata cidade se afogava em sussurros nervosos e olhares apreensivos. As vítimas, encontradas em locais isolados, exibiam mutilações grotescas e eram cercadas por símbolos arcanos, entalhados em seu próprio sangue. A imprensa o havia apelidado de o Carniceiro de Almas, um nome que ecoava a frieza metódica e a crueldade ritualística de seus atos. Acreditava-se que cada vida ceifada era uma oferenda sombria, um degrau na escada para libertar uma entidade demoníaca aprisionada em eras esquecidas. O detetive Elias Thorne carregava o peso da cidade em seus ombros. Obcecado em deter o carniceiro, ele passava noites insones debruçado sobre os arquivos dos casos, cada detalhe macabro gravado em sua mente. Seus olhos, antes vivos, agora traziam um brilho cansado e determinado. A pressão aumentava a cada novo corpo encontrado, cada novo símbolo macabro rabiscado no chão. A polícia local estava desnorteada, e a sombra do pânico se estendia por toda a Redenção Profana. Pequenos eventos bizarros começaram a acompanhar a onda de terror. Moradores relatavam sombras que se moviam sem causa aparente, um frio repentino em cômodos aquecidos, e sussurros tênues levados pelo vento, como se vozes antigas comentassem os horrores. Próximo aos locais dos crimes, uma aura de calor sufocante era sentida por alguns, uma presença invisível que causava náuseas e vertigens. Elias, cético por natureza, começava a questionar a fronteira entre a sanidade e o inexplicável, à medida que esses fenômenos se tornavam mais frequentes e intensos. Uma antiga moeda de prata, com um símbolo desconhecido gravado, foi encontrada em uma das cenas do crime, um objeto peculiar que não parecia pertencer a nenhuma das vítimas. A investigação de Elias o levou a mergulhar em livros antigos e lendas locais. Ele descobriu referências a um culto obscuro que séculos atrás praticava rituais de sangue para invocar demônios ancestrais. Os símbolos encontrados nos corpos correspondiam a essa iconografia arcaica. A teoria do carniceiro como um mero assassino psicopata começou a ruir, substituída por uma possibilidade muito mais sinistra. Um fanático seguindo um plano meticuloso, onde cada vítima representava um elemento crucial para um ritual de libertação demoníaca. A tensão em Redenção Profana se intensificava a cada novo assassinato. As ruas se esvaziavam ao cair da noite, e o medo pairava no ar como uma névoa fria. Elias sentia a pressão aumentar, não apenas da polícia e da cidade, mas de uma força invisível que parecia observá-lo, espreitando nas sombras. Ele começava a ter sonhos perturbadores, imagens de figuras sombrias e sussurros ininteligíveis que o despertavam em um banho de suor. O passado de Elias o assombrava de maneiras inesperadas. A perda de sua esposa, anos atrás, em um acidente trágico, sempre o acompanhou como uma sombra. Agora, em meio à investigação, ele se pegava revivendo momentos com ela, mas com uma estranha sensação de que algo estava errado, como se uma presença obscura se insinuasse em suas memórias. Ele encontrou um antigo diário de sua esposa, onde ela mencionava ter visto sombras estranhas em sua casa pouco antes do acidente, algo que ele havia ignorado na época. A ameaça se tornou pessoal quando Elias percebeu um padrão sinistro nas escolhas do carniceiro. As vítimas pareciam compartilhar características simbólicas, ligadas aos elementos necessários para o ritual de libertação.
E aterrorizantemente, ele começou a notar que o último elemento parecia ser alguém emocionalmente ligado a ele. A angústia o consumiu. A certeza de que alguém próximo seria o próximo alvo o paralisava de medo e raiva. Uma fotografia de sua irmã, Sarah, começou a assombrá-lo. A semelhança com um dos perfis das vítimas era inegável. Elias finalmente rastreou o carniceiro até um antigo cemitério nos arredores da cidade. Um lugar de lápides quebradas e árvores retorcidas sob a luz fria da lua. O ritual estava em andamento. No centro de um círculo de símbolos sangrentos, o carniceiro, envolto em vestes escuras, erguia uma adaga sobre uma figura amarrada, Sarah. O horror gelou o sangue de Elias, impulsionando-o para a ação. Ele irrompeu no cemitério, gritando o nome de sua irmã. O carniceiro se virou, seu rosto oculto pelas sombras do capuz. Mas sua voz, quando falou, não era a mesma que Elias havia ouvido nos relatórios. Era mais profunda, gutural, carregada de um poder sombrio. Você chegou tarde, detetive. A libertação está quase completa. Elias avançou, determinado a impedir o sacrifício. Uma luta brutal se seguiu. O carniceiro possuía uma força sobrenatural, seus movimentos rápidos e violentos. Elias, impulsionado pelo desespero, lutava com todas as suas forças, mas sentia que estava lidando com algo além da compreensão humana. Durante o confronto, o capuz do carniceiro caiu, revelando um rosto distorcido, os olhos brilhando com uma luz vermelha e sinistra. A voz gutural falou novamente, não da boca do homem, mas de dentro dele. Nós somos um agora, e o nosso mundo, em breve será seu. A reviravolta cortou Elias como uma lâmina gelada. O carniceiro não era apenas um servo do demônio. Ele havia sido completamente possuído. A libertação não era um objetivo futuro. Já havia acontecido. A entidade demoníaca estava ali, diante dele, usando o corpo de seu algoz. A luta se tornou desesperançosa. Elias percebendo que não estava apenas tentando salvar sua irmã, mas enfrentando algo muito mais antigo e terrível. A batalha no cemitério culminou em um horror indizível. Elias lutou bravamente, mas a força do demônio era avassaladora. Sarah foi salva no último instante, mas Elias sucumbiu à entidade, seu corpo caindo inerte ao lado do círculo de sangue. O demônio, agora plenamente manifestado através do corpo do carniceiro, soltou uma risada gélida que ecoou pela noite. Sarah conseguiu escapar, carregando consigo o trauma e a certeza de que o mundo havia mudado para sempre. Ela tentou alertar as autoridades, mas suas palavras foram consideradas delírios de uma sobrevivente traumatizada. Ninguém acreditou na história de um demônio libertado. Nos meses seguintes, eventos inexplicáveis se tornaram mais comuns em Redenção Profana e além. Um aumento inexplicável na violência, pesadelos coletivos, uma sensação crescente de maldade no ar. Pequenos focos de símbolos demoníacos começaram a aparecer em locais aleatórios. O mundo, lentamente, começava a se curvar sob a influência da entidade libertada. Um único objeto permaneceu no cemitério. A moeda de prata encontrada na primeira cena do crime, agora manchada com o sangue de Elias. Ninguém a recolheu. Ela jazia ali, fria e silenciosa, um prenúncio sombrio de uma nova era de terror que havia apenas começado. O carniceiro de almas havia cumprido sua missão, mas a verdade era muito mais aterradora. Ele não havia libertado um demônio. Ele havia se tornado um. E o mundo jamais seria o mesmo. As ruas de Cidade do Véu, envoltas em uma névoa persistente que parecia abafar até mesmo os sons mais cotidianos, carregavam um novo tipo de terror. Sob o olhar frio e distante da lua, que mal conseguia perfurar o véu cinzento, um espectro silencioso havia começado a emergir. Conhecido apenas como o Mascarado, ele invadia lares na calada da noite, movendo-se com uma agilidade fantasmagórica, como se a própria escuridão o protegesse. O pavor se instalava antes mesmo de sua presença ser notada.
um arrepio inexplicável percorrendo a espinha das vítimas adormecidas. Seu modus operandi era tão peculiar quanto aterrador. Ao despertar suas vítimas, invariavelmente sozinhas e indefesas, ele exigia, com uma voz grave e ressonante que parecia vibrar nos ossos, a confissão de seus pecados mais sombrios. Prometia uma efêmera piedade em troca da verdade nua e crua. Mas essa promessa se provava vã para aqueles que ousavam falsear ou resistir. Era então que o horror realmente começava. O mascarado parecia possuir um conhecimento íntimo e perturbador das vidas de suas vítimas. Ele reproduzia gravações detalhadas de seus atos mais secretos e vergonhosos, sussurrando-as em seus ouvidos como uma acusação espectral. A precisão dessas revelações era assombrosa, como se a máscara que ocultava seu rosto fosse, na verdade, uma janela para as profundezas de suas almas. Um objeto peculiar sempre era deixado para trás, um pequeno espelho de bolso, virado para baixo, refletindo apenas a escuridão. O detetive Leo Maxwell, um homem atormentado por seus próprios demônios internos, liderava a investigação. A cada novo crime, a sensação de impotência o corroía. Ele via o medo estampado nos rostos dos sobreviventes indiretos, a paranoia se espalhando como uma doença. Havia algo naquele assassino que o perturbava profundamente. Uma frieza calculada que ia além da psicopatia comum. A forma como ele extraía as confissões, como se buscasse algo mais do que apenas satisfazer uma sede de sangue, era o que realmente o assombrava. A onda de invasões noturnas mergulhou Cidade do Véu em um estado de vigília constante. As pessoas dormiam com as portas trancadas e as janelas barricadas, o som de cada rangido e sussurro amplificado pela paranoia coletiva. A polícia, sobrecarregada e sem pistas concretas sobre a identidade do mascarado, tornava-se alvo da crescente frustração e do medo da população. Léo se isolava cada vez mais, consumido pela investigação, revendo obsessivamente as fitas das cenas dos crimes, buscando por qualquer detalhe que pudesse levá-lo ao assassino. Os assassinatos que se seguiam às confissões eram elaborados com uma crueldade simbólica. Uma mulher que havia arruinado a vida de um amante foi encontrada sufocada com as próprias cartas de amor que recebera. Um empresário corrupto, cuja ganância levara à falência de inúmeras famílias, foi encontrado enterrado vivo sob moedas. Cada morte parecia uma representação macabra dos pecados confessados, deixando para a polícia um rastro de horror e um quebra-cabeça sombrio. O passado de Léo começou a se imbricar com o caso de maneira perturbadora. Ele se lembrava de um segredo que guardava desde a adolescência. Uma mentira que tivera consequências devastadoras para outra pessoa. Nos seus sonhos, a voz grave do mascarado sussurrava essa mentira em seus ouvidos, a precisão dos detalhes o aterrorizando. Ele se perguntava se, de alguma forma, o assassino sabia sobre ele, se ele próprio estava na mira. Aquele pequeno espelho encontrado nas cenas dos crimes começou a assombrá-lo, a escuridão refletida parecendo fitá-lo. A tensão atingiu um novo patamar quando Léo percebeu que as vítimas não eram escolhidas aleatoriamente. Havia uma conexão sutil entre elas, algo além de seus pecados individuais. Ele desconfiava que o mascarado estava coletando algo, e o medo das vítimas, a angústia de suas confissões, parecia ser um componente essencial desse processo. Um antigo livro encontrado na biblioteca da delegacia, sobre rituais de purificação através do medo, começou a lançar uma luz sinistra sobre os acontecimentos. O mascarado não parecia apenas punir. Ele parecia colher o terror. O primeiro contato direto de Léo com a ameaça ocorreu em uma noite fria, enquanto ele vigiava uma possível próxima vítima. Uma figura alta e esguia surgiu das sombras, movendo-se com uma estranha fluidez. A máscara, sem feições discerníveis, parecia absorver a pouca luz da rua. A voz grave sussurrou ao seu lado, tão perto que Léo sentiu o ar frio de suas palavras em seu rosto. Todos têm seus segredos, detetive. E o medo. O medo é um portal. A presença era gélida, quase sobrenatural, deixando Léo com uma sensação visceral de perigo iminente. Léo finalmente rastreou o mascarado até um antigo teatro abandonado nos arredores da cidade, um lugar onde as ilusões e os segredos se encontravam.
No palco empoeirado, sob um único foco de luz trêmula, o mascarado estava com sua próxima vítima, prestes a extrair mais uma confissão. Léo invadiu o teatro, a arma em punho, gritando para que ele parasse. O mascarado se virou lentamente, a máscara inexpressiva fitando Léo. A voz grave ecoou pelo teatro vazio. Você demorou, detetive, mas sua chegada é oportuna. Uma luta tensa se seguiu. O mascarado se movia com uma agilidade surpreendente, esquivando-se dos golpes de Léo com facilidade. Havia algo de irreal em seus movimentos, como se ele não estivesse totalmente ali. Durante o confronto, a máscara caiu, revelando um rosto pálido e inexpressivo, os olhos vazios e opacos. Mas a voz grave continuou a emanar, não da boca do homem, mas de algum lugar mais profundo, como se viesse das próprias sombras do teatro. O medo deles é o que nos alimenta, é o que nos torna fortes. A reviravolta atingiu Léo como um choque elétrico. O homem por trás da máscara parecia vazio, um mero receptáculo. O verdadeiro terror não residia no indivíduo, mas em algo que o utilizava, algo que se nutria do medo e dos segredos de suas vítimas. As confissões não eram o objetivo final, mas sim o catalisador. O mascarado era apenas um instrumento. No clímax do confronto, enquanto Léo tentava deter o homem sem rosto, este sorriu de uma forma fria e desumana. Você também tem medo, detetive. E seu medo será o nosso maior banquete. No mesmo instante, Léo sentiu uma onda de terror avassaladora, memórias de seus próprios pecados o assaltando com uma intensidade brutal. Ele percebeu, tarde demais, que ele também havia sido um alvo, que o mascarado havia estado colhendo o medo da cidade, preparando o terreno para algo muito mais sombrio. A luta no teatro terminou de forma inconclusiva. O homem por trás da máscara desapareceu nas sombras, levando consigo a última vítima e deixando Léo sozinho com a terrível revelação. Ele tentou alertar as autoridades sobre o que havia descoberto, mas suas palavras foram recebidas com ceticismo e preocupação sobre seu estado mental. Nos dias que se seguiram, a frequência das invasões diminuiu, mas a sensação de terror persistiu, agora impregnada de uma compreensão mais profunda e sinistra. As pessoas não temiam apenas um assassino, temiam algo que se alimentava de sua escuridão interior. Aquele pequeno espelho de bolso começou a aparecer em lugares aleatórios pela cidade, sempre virado para baixo, como um lembrete silencioso do horror que espreitava nas sombras. Léo nunca mais foi o mesmo. Assombrado pela imagem do rosto vazio sob a máscara e pela voz espectral, ele se tornou obcecado em entender a natureza da entidade que se escondia por trás do mascarado. Ele sabia que o terror não havia acabado, apenas evoluído. A máscara havia sido apenas o começo, uma forma tangível para algo muito mais insidioso. E assim, Cidade do Véu permaneceu envolta em sua névoa, não apenas física, mas também de um medo latente, aterrorizante na sua invisibilidade. O mascarado havia desaparecido, mas a fome por escuridão permanecia, à espreita, aguardando o momento de se manifestar novamente, talvez de uma forma ainda mais perturbadora. O medo, uma vez despertado, nunca realmente se aquieta. A noite do Festival da Colheita em Hollow Creek pulsava com uma energia vibrante e efêmera. Lanternas coloridas dançavam ao vento suave, lançando um brilho quente sobre os rostos sorridentes da multidão. O ar estava carregado do aroma doce de maçãs caramelizadas, da fumaça terrosa das fogueiras crepitantes e do som alegre de músicas folclóricas. Uma atmosfera de celebração e comunidade envolvia a pequena cidade, marcando o fim do verão e a promessa de uma colheita abundante. No centro da praça, uma grande fogueira aguardava o acendimento, seu calor prometendo afastar as primeiras brisas frias da noite. No meio da multidão festiva, uma estranha ocorrência começou a se manifestar de forma sutil. Pequenas marcas brilhantes, em um padrão intrincado que lembrava uma runa, surgiam na pele de alguns moradores. Inicialmente, eram recebidas com curiosidade e até mesmo diversão,
alguns acreditando que faziam parte de alguma nova atração do festival, talvez tatuagens temporárias luminosas. No entanto, o brilho dessas marcas parecia queimar a pele, e aqueles que as ostentavam começavam a exibir um comportamento errático, um olhar vidrado e uma irritabilidade incomum. Sarah, uma jovem fotógrafa local, notou a primeira marca em um garoto que vendia doces. O brilho pulsante na parte de trás de seu pescoço a fez erguer a câmera, intrigada pela beleza incomum do desenho. Mas quando o garoto se virou, seus olhos estavam arregalados e injetados de sangue, e um rosnado gutural escapou de sua garganta antes que ele atacasse o vendedor ao lado. A confusão inicial rapidamente se transformou em pavor, quando mais pessoas marcadas começaram a manifestar uma violência inexplicável, seus rostos contorcidos em expressões de fúria demoníaca. Em meio ao crescente caos, um pequeno grupo de amigos, Sarah, o cético policial David, a intuitiva Emily e o estudioso de história local, Ben, percebeu uma figura solitária à margem da multidão. Um estranho encapuzado, sua face oculta nas sombras do capuz, observava o pandemônio com um sorriso sádico nos lábios. Ele segurava um livro antigo, encadernado em couro escuro, e seus lábios se moviam em um murmúrio constante, palavras em uma língua desconhecida que pareciam intensificar a loucura ao redor. Um arrepio percorreu a espinha de Sarah, enquanto ela focava a câmera no estranho. Uma sensação visceral de que ele era o epicentro daquele horror. O festival, que começara com alegria e celebração, degenerou rapidamente em um pesadelo de violência e histeria. Os marcados, agora claramente possuídos por alguma força maligna, atacavam seus entes queridos com uma ferocidade incontrolável. Gritos de terror se misturavam aos rosnados bestiais dos possuídos, enquanto o fogo da fogueira central lançava sombras grotescas sobre a carnificina. David, o policial, tentava conter a crescente onda de violência, mas as pessoas possuídas pareciam dotadas de uma força sobre-humana e de uma fúria cega. Enquanto o caos se espalhava, o grupo de Sarah tentava entender o que estava acontecendo. Ben, o estudioso, reconheceu vagamente o padrão da runa como pertencente a um antigo culto demoníaco local, há muito esquecido. Ele mencionou lendas de rituais de possessão em noites de festivais antigos, destinados a abrir portais. As palavras do estranho encapuzado pareciam se intensificar, e a loucura ao redor se tornava mais virulenta. Emily, com sua sensibilidade incomum, sentia uma presença fria e opressora se espalhar pela cidade, como uma sombra crescente que sufocava a própria luz. O passado de alguns dos membros do grupo começou a se manifestar de formas sutis e perturbadoras. Sarah, que sempre se sentira culpada pela morte acidental de um amigo na infância, via nos olhos vazios dos possuídos um eco daquele olhar perdido. David, assombrado por sua incapacidade de impedir um crime brutal anos atrás, sentia a mesma frustração impotente diante do horror que se desenrolava. A atmosfera carregada do festival profanado parecia exacerbar suas feridas emocionais, tornando o terror ainda mais pessoal. A ameaça começou a se tornar mais direta, quando um dos possuídos, com a mesma runa brilhante na testa, se voltou especificamente para o grupo. Seus olhos fixaram-se em Sarah, e uma voz rouca e distorcida saiu de sua garganta, chamando-a pelo nome. A sensação de perigo iminente se intensificou. O estranho encapuzado observava a interação com um interesse sombrio, seus lábios se movendo em uma cantilena baixa e constante. O grupo percebeu que não eram meros observadores. Eles estavam envolvidos de alguma forma. O primeiro contato físico ocorreu quando tentavam ajudar uma família atacada. Um dos pais, marcado pela runa, investiu contra David com uma força surpreendente. Durante a breve e violenta luta, David tocou a marca brilhante, sentindo um formigamento frio percorrer seu braço. Embora a marca não tivesse aparecido em sua pele, ele sentiu por um instante uma onda de raiva irracional e uma vontade sombria de ferir. O horror da possessão começou a se tornar tangível, a linha entre vítima e algoz perigosamente tênue. O grupo decidiu que a única maneira de deter a crescente loucura era encontrar o estranho encapuzado e o grimório que ele manuseava. Eles o rastrearam até o antigo cemitério da cidade, um lugar de lápides musgosas e sombras alongadas, sob a luz distorcida da lua. Lá,
O estranho estava no centro de um círculo de runas brilhantes, recitando as palavras do livro em voz alta, sua voz agora mais forte e confiante. Ao seu redor, os possuídos se agitavam, seus rosnados formando um coro macabro. Sarah e seus amigos confrontaram o estranho. David exigiu que ele parasse, mas o homem apenas riu. Uma risada fria que ecoou entre as sepulturas. Vocês não entendem. Este festival não é uma celebração. É uma convocação. E a colheita está apenas começando. Ele ergueu o grimório, e as runas em sua capa brilharam intensamente, a possessão ao redor se intensificando. No meio do confronto, Emily, com sua sensibilidade psíquica, teve uma visão aterradora. Ela viu o estranho não como um mero invocador, mas como um receptáculo, um canal para uma força muito mais antiga e poderosa que se manifestava através dele. O Grimório não era apenas um livro de feitiços, era uma chave, e o festival, o sacrifício inicial para abrir um portal. A reviravolta veio quando o estranho fixou seus olhos em Sarah. Você tem uma conexão especial, fotógrafa. Sua lente capturou o início. Agora, você testemunhará o fim. Ele estendeu a mão, e uma runa brilhante começou a se formar na pele do braço de Sarah, queimando como ferro em brasa. Ela gritou de dor e terror, percebendo que o estranho não estava apenas observando. Ele estava escolhendo seus próximos hospedeiros, e ela era um deles. O festival não havia terminado. Ele estava apenas começando para eles. Enquanto a runa queimava em seu braço, Sarah sentiu uma presença fria e invasiva tentar tomar conta de sua mente. Ela lutou desesperadamente, agarrando-se à sua sanidade enquanto vislumbres de fúria e escuridão a assaltavam. David e Ben tentaram deter o estranho, mas ele parecia imune aos seus ataques, protegido pela força demoníaca que o habitava. No meio do caos, Emily teve uma ideia desesperada. Lembrou-se de uma antiga lenda local sobre como repelir as forças das trevas usando as cinzas da primeira fogueira da colheita. Correndo em meio aos possuídos, ela conseguiu recolher um punhado de cinzas frias da fogueira da praça e as jogou no estranho e nas runas brilhantes. Por um breve instante, houve uma reação. As runas vacilaram, o estranho cambaleou, e a possessão pareceu enfraquecer. Mas foi apenas momentâneo. A força demoníaca era muito forte. O estranho se recuperou, seus olhos agora fixos em Emily com uma fúria gélida. O elemento final impactante veio com a compreensão de Sarah. Enquanto a possessão tentava dominá-la, ela viu um reflexo nos olhos vazios do estranho. Não apenas a entidade antiga, mas também um vislumbre fugaz do próprio estranho, aprisionado e atormentado dentro de seu corpo. O ritual não beneficiava apenas o demônio, ele também aprisionava almas. O festival terminara, mas a noite de horror em Hollow Creek havia apenas revelado o início de algo muito mais sombrio e duradouro. As marcas brilhantes continuariam a aparecer, e a colheita de almas prosseguiria. A Catedral de São Sepulcro, em Ruas Mortas, erguia-se contra o céu noturno como um esqueleto de pedra. Sua arquitetura gótica, outrora imponente, agora marcada pela decadência e pela sombra. Gárgulas grotescas pareciam observar o silêncio sepulcral que envolvia o local, interrompido apenas pelo uivo distante do vento que assobiava através das janelas quebradas. O ar frio carregava um cheiro denso de mofo, misturado a um odor sutilmente metálico, como sangue seco há muito tempo. Dentro, a luz vacilante de velas negras, um ex-padre renegado chamado Malak liderava um culto sombrio, sua devoção voltada não ao céu, mas às profundezas abissais. O altar, construído com ossos entrelaçados e manchado por um vermelho escuro e coagulado, era o foco macabro de seus rituais. Ali, vítimas inocentes, capturadas nas sombras da cidade, eram acorrentadas, seus rostos pálidos iluminados pela luz espectral das chamas. As preces de Malak e seus seguidores ecoavam pelas naves da catedral, palavras distorcidas de antigos ritos, invocando forças que a humanidade havia tentado selar por eras. Um fogo sobrenatural lambia a carne das vítimas, não consumindo seus corpos, mas transmutando suas essências.
substituindo suas almas por demônios famintos, arrancados de seu plano de existência. Esses novos soldados infernais, seus corpos agora contorcidos e seus olhos brilhando com uma malevolência primária, obedeciam cegamente a Malak. Ele se via como o arauto do Apocalipse, o escolhido para guiar a legião das trevas à terra. Uma testemunha, Anya, uma jovem que fora capturada e milagrosamente escapara durante um dos rituais, corria desesperadamente pelas ruas desertas, sua mente repleta dos horrores que presenciara. Ela precisava alertar o mundo, mas logo descobriria que a Catedral de São Sepulcro não era apenas um local de terror. Era uma entidade viva, uma armadilha que se estendia além de suas paredes de pedra. O primeiro elemento de mistério que Anya notou em sua fuga foi o som. Não eram apenas os cânticos do culto ou os gritos das vítimas. Havia um ritmo constante, um batimento surdo que parecia emanar das profundezas da catedral, como um coração pulsante de escuridão. Um tambor de guerra infernal, ela pensou, ecoando em seus pesadelos. E a cada hora que passava, enquanto ela tentava desesperadamente encontrar ajuda, sentia a influência da catedral se estender, as sombras das ruas parecendo mais densas, os sussurros do vento mais ameaçadores. O exército de Malak crescia, e o fim, como os batimentos do tambor, parecia cada vez mais próximo. A fuga de Anya pelas ruas labirínticas de ruas mortas era permeada por uma crescente sensação de irrealidade. As sombras pareciam se alongar e se contorcer de maneiras antinaturais, e o silêncio da noite era pontuado por sussurros indistintos que pareciam segui-la. Ela podia sentir a presença da catedral como uma força opressora pairando sobre a cidade, uma aura de maldade que parecia contaminar tudo ao seu redor. O ritmo constante do tambor infernal ecoava em sua mente, marcando a passagem do tempo e o crescimento do exército demoníaco. Anya tentou buscar ajuda na delegacia local, mas encontrou o prédio estranhamente vazio. Uma sensação fria e pegajosa pairava no ar, e ela notou manchas escuras no chão que se assemelhavam a sangue coagulado. Um medo paralisante a invadiu. A influência do culto já havia se espalhado. Ela percebeu que estava sozinha, isolada em uma cidade que silenciosamente sucumbia à escuridão. Fragmentos do passado de Anya a assombravam em meio ao terror presente. Ela se lembrava da sensação de impotência ao presenciar a doença consumindo sua irmã. Um sofrimento lento e inexorável. Agora, a visão das vítimas acorrentadas no altar evocava a mesma angústia, a mesma incapacidade de intervir. A catedral parecia se alimentar de suas vulnerabilidades, seus traumas passados amplificados pela atmosfera de horror. A ameaça se tornou mais tangível quando Anya encontrou outros sobreviventes, escondidos em becos escuros e porões abandonados. Eles compartilhavam histórias de pessoas queridas levadas pela seita, de sussurros sinistros e de um medo crescente de que a própria cidade estivesse se tornando parte da catedral, uma extensão de sua influência maligna. Alguns relatavam ter visto figuras sombrias espreitando nas sombras, com os mesmos olhos vermelhos e vazios dos demônios que Anya vira no altar. O primeiro contato direto de Anya com a ameaça além da catedral ocorreu quando um dos demônios, sua forma humana horrivelmente distorcida, a atacou em uma rua deserta. Sua força era antinatural, seus movimentos rápidos e brutais. Anya mal conseguiu escapar, a visão dos olhos vermelhos e do ódio puro da criatura gravada em sua mente. Ela percebeu que a ameaça não estava confinada às paredes da catedral. O inferno estava sendo trazido à terra, um demônio de cada vez. Anya, junto com os outros sobreviventes, decidiu que a única chance de deter Malak era retornar à catedral e encontrar uma maneira de interromper o ritual. Eles se infiltraram no prédio em ruínas, movendo-se nas sombras, o som dos cânticos demoníacos e o ritmo constante do tambor infernal, guiando-os para o coração da escuridão. O altar de ossos estava banhado na luz sinistra das velas negras, e Malak, com os olhos fixos em êxtase, preparava-se para o próximo sacrifício. O confronto foi inevitável. Os sobreviventes tentaram deter Malak e seus seguidores, mas os demônios eram implacáveis.
sua fúria alimentada pelas energias infernais que permeavam o local. Uma luta desesperada se travou nas naves da catedral, o choque de armas improvisadas ecoando contra as paredes de pedra, misturado aos gritos de dor e aos rosnados bestiais. No auge do caos, Anya alcançou o altar e confrontou Malak. Ele a olhou com um sorriso insano, seus olhos refletindo o fogo das velas negras. Você não pode parar o que já começou, criança. O véu está se rompendo. Ele ergueu um crucifixo invertido e uma onda de energia escura emanou dele, derrubando os sobreviventes. A reviravolta ocorreu quando Anya percebeu que o poder de Malak não vinha apenas dos demônios, mas da própria catedral. As paredes pareciam pulsar com uma energia sombria. Os sussurros se intensificavam e o próprio ar parecia se solidificar, aprisionando-os. A catedral não era apenas um prédio abandonado. Era um organismo vivo, alimentado pela escuridão e pelos rituais de Malak. Eles não estavam apenas lutando contra um culto. Estavam presos no ventre de um monstro de pedra e sangue. No clímax do confronto, quando Malak estava prestes a completar outro sacrifício, Anya lembrou-se de uma lenda local sobre a consagração original da catedral, um rito de pureza que havia selado certas energias. Em um ato desesperado, ela tentou replicar parte daquele antigo ritual, usando um fragmento de um vitral quebrado banhado pela luz fraca da lua. Por um breve instante, uma onda de luz pálida percorreu a catedral, fazendo os demônios recuarem e Malak cambalear. Mas a escuridão da catedral era profunda demais, e a luz logo foi engolida pelas sombras. A tentativa de Anya de purificar a catedral falhou. Malak, enfurecido, ordenou que os demônios atacassem os sobreviventes. Um por um, eles sucumbiram à fúria infernal, seus gritos se misturando aos cânticos macabros. Anya foi a última a cair, seus olhos fixos no altar enquanto Malak completava seu ritual, o fogo sobrenatural consumindo mais uma alma. Na manhã seguinte, a Catedral de São Sepulcro permanecia em silêncio, mas algo havia mudado. Uma escuridão mais densa pairava sobre o prédio, e o ritmo do tambor infernal, embora mais baixo, ainda podia ser ouvido, pulsando como um coração maligno. A cidade de Ruas Mortas estava envolta em um medo ainda maior, a certeza de que algo terrível havia sido libertado. Ninguém jamais soube o destino dos sobreviventes que entraram na catedral naquela noite. Apenas rumores persistiram, sussurros sobre sombras que se moviam sozinhas, e um frio inexplicável emanando do prédio abandonado. A catedral permaneceu em pé, sua estrutura de pedra agora intrinsecamente ligada às forças infernais que ali haviam sido invocadas. Mesmo à distância, podia-se ouvir, em noites silenciosas, um batimento surdo e constante vindo da direção da Catedral de São Sepulcro. O tambor de guerra infernal nunca parou completamente. O exército de Malak continuava a crescer, invisível, aguardando o momento de se espalhar por Ruas Mortas e além, anunciando silenciosamente que o fim, de fato, já havia começado. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do Terror Noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.